Olá, vamos apresentar o artigo 6º aumento da Lei 4.504, que foi feita em 30 de novembro de 1964. Foi feito um decreto em 1965, corrigindo essa lei, colocando alguns outros parágrafos e excluindo outros. Essa lei está presente no Estatuto da Terra. Aqui no canto é a capa dessa legislação. Vamos apresentar na disciplina de Legislação Agrária e Ambiental o professor Rafael Norberto Aquino, os acadêmicos Benaya Moraes e Fernando Silva 14, por meia 216. Introdução. Um dos primeiros códigos elaborados pelo governo militar, o objetivo foi frear o aumento de movimentos campesinos, porque ocorreu uma onda muito grande de pessoas que optaram em ir para frear o aumento de movimentos campesianos, estabelecer conceitos e diretrizes para o ordenamento jurídico e norteadas de fomento agrícola e reforma agrária, execução de um plano de reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura. Bem, capítulo 2, dos acordos e convênios. Artigo 6. Os três poderes de administração pública, que é o executivo, judiciário e legislativo, poderão unir esforços e recursos mediante para a solução de problemas que o INCRA ele vai representar a União nos acordos, os convênios ou contratos multilaterais referidos nesse artigo. Então, o INCRA ele tem que estar presente. Parágrafo 2. Descentralização para os estados e municípios. A partir desse momento, os estados e municípios ele ficaram encarregados de cadastrar as pessoas e fazer vistorias, além da avaliação da empreendedora, para ver se está de acordo. O convênio que trata o caput será celebrado com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios que tenham instituído órgãos colegiados para a realização da vistoria e avaliação do imóvel rural para fins de reforma agrária. Poderá o estado dar-se de parcial caso o proprietário não aceite. O judiciário tem esse total poder. Artigo 7. Mediante de acordo com a União, os estados poderão encarregar funcionários federais para execução de leis e serviços estaduais ou de atos e decisões de suas autoridades, pertinentes aos problemas rurais e vice-versa. Artigo 8. Acordo, convênio ou contratos poderão conter cláusulas que permitam expressamente a adesão de outras pessoas de direito público, interno ou externo, bem como de pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, não participantes diretos de atos jurídicos celebrados. Este contém um parágrafo único, que é a adesão efetiva com a só notificação oficial às partes contratantes, independente de condições ou termos. Artigo 9. Dentre as terras públicas, terão prioridade subordinando-se aos fins previstos dessa lei as seguintes. Primeiro, propriedade de união que não tem outra destinação específica. Segundo, as reservas pelo poder público para serviço ou obras de qualquer natureza, ressalva as pertinentes à segurança nacional, desde que o órgão competente considere sua utilização econômica compatível com a atividade principal, sob a forma de exploração agrícola. Terceiro, as devolutas da União, Estado e do município. Agora, terminou.
Oi. Isso, agora você tira a sua tela aí, que eu vou compartilhar a minha aqui, para a gente poder dar continuidade aqui na apresentação. Então, a gente, Você vai fazer um continuando, monte de... continuando a nossa apresentação aqui, eu vou compartilhar aqui a tela, só um minutinho, para que a gente possa dar seguimento aos artigos do 6º ao 5º dessa lei, essa que é o nosso Estatuto da Terra, né? Então, vou chegar nele aqui rapidinho. Então, pelo que a Benaya já falou aí para a gente, né? Ali, esse Estatuto da Terra, ele tem como a função estabelecer essas políticas para que haja uma melhor, digamos assim, além de uma reforma agrária mais eficiente, podemos dizer assim, mas também tem por objetivo organizar essa reforma agrária e bem como tratar alguns assuntos envolvidos ao desenvolvimento da agricultura. E aí, continuando aqui no artigo 10º, ele diz que, né, o poder público poderá explorar direta ou indiretamente qualquer imóvel rural de sua propriedade, unicamente para fins de pesquisa, experimentação, demonstração e fomento, visando ao desenvolvimento da agricultura, a programas de colonização ou fins educativos, de assistência técnica e readaptação. Então, ou seja, essas terras públicas, elas têm por finalidade, de uma maneira bem geral, vamos dizer assim, de atender a comunidade. Então, todos as situações, os momentos em que for necessário um atendimento à comunidade, essas terras públicas são possíveis de serem utilizadas. Então, e também é o único meio de você utilizar essas terras públicas, né, que é para fim social. Como é algo público, então você não pode, digamos assim, colocar ali exploração de fins econômicos, né? Então, unicamente. Mas ela é uma, uma faixa de terra, né? Essas terras, elas são para esses tipos de atividade, experimentação, como, por exemplo, na nossa área, principalmente, né, a Embrapa, que é um órgão público, então ele tem várias fazendas, né, várias áreas experimentais. A nossa própria instituição, o IFRO, tanto Campos Colorado, quanto também os campos de Cacoal, o campos de Ariquemes, eles têm uma terra, um lote ali, uma área de terra, que é usado para pesquisa, que é usado para fomento, parte didática, bem como dias de campo, e todos os afins nesse sentido. E aí o parágrafo 1º fala assim: somente se admitirá a existência de imóveis rurais de propriedade pública com objetivos diversos dos previstos neste artigo em caráter transitório, desde que não haja viabilidade de transferi-los para a propriedade privada. Ou seja, utilização de propriedades de imóveis rurais públicos para fins não previstos no artigo, que é a questão experimentação, fins didáticos, fins de fomento e programas de colonização, então, somente em caráter transitório. Por exemplo, fazer alguma atividade, digamos, de receita, então somente em caráter transitório e somente também, se caso não for possível fazer uma transferência desse imóvel para a propriedade privada, somente nesse caso específico. E o parágrafo 2º, executados os projetos de colonização dos imóveis rurais de propriedade pública, as frações de terra restantes serão obrigatoriamente vendidas. Ou seja, você trabalhando, você fazendo essa divisão, esse projeto de colonização de uma propriedade pública, uma área que era um parque, uma reserva, ou algo nesse sentido, todas as terras necessitam ser vendidas. Então, o governo, o poder público, ele não fica com essas terras para desenvolvimento de atividades. Devem ser vendidas, devem ser passadas, no caso. E o parágrafo 3º, imóveis rurais não se enquadre nos termos deste artigo, poderão ser transferidos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, ou com ele permutados por ato do Poder Executivo. Ou seja, toda terra que pertence à União, no caso federal, e a sua utilização ela não se enquadra nesse artigo, lá no caput dele, tanto como no primeiro e segundo parágrafo, uma terra que está lá e ela não foi destinada para colonização, não foi destinada para uma instituição de ensino, por exemplo, instituição de pesquisa, todas essas terras elas precisam ser transferidas, elas precisam ser direcionadas para um órgão competente a fazer uma reforma agrária, uma divisão, e aí o órgão, nesse caso, é o INCRA, que é o responsável pela reforma agrária no nosso país, é o que tem esse direito. E o artigo 11 vem falar aqui sobre o INCRA em si. O INCRA ele representa a União para discriminar as terras devolutas federais e com autoridade para reconhecer as posses legítimas, manifestadas através de cultura efetiva
e morada habitual, bem como para incorporar ao patrimônio público as terras devolutas. Ou seja, o INCRA, na prática, é o que faz todo o trâmite e que é o responsável por gerir toda essa situação. Ele é responsável pela questão de distribuição de terras, pela questão de reforma agrária. Quem aqui tem pais que tem sítio ou que já teve esse contato, toda a documentação ela é emitida através do INCRA. O INCRA que emite ali o título, que faz todo o processamento de legalização de uma propriedade. Então, o INCRA tem esse poder, bem como também ele é o responsável por incorporação ao patrimônio público das terras devolutas, ou seja, aquelas terras que não estão sendo utilizadas. Então, ele tem por obrigação e por competência fazer essa incorporação, seja para uma área de reserva, para uma área de patrimônio histórico, ou alguma coisa nesse sentido, parques ecológicos, esse tipo de coisa. O parágrafo 1º fala assim: através de convênios celebrados com estados e municípios, iguais poderes poderão ser atribuídos ao INCRA, quanto às terras devolutas estaduais e municipais, respeitado a legislação local, o regime jurídico próprio das terras situadas na faixa de fronteira nacional, bem como a atividade dos órgãos de valorização regional. Ou seja, está dizendo que tanto os estados quanto os municípios também podem passar essas atribuições, essas mesmas que a União já passa ao INCRA, os estados e municípios também podem passar para o INCRA essa competência, no caso de um parque municipal, alguma coisa nesse sentido também. E o parágrafo 2º, tanto quanto possível, o INCRA imprimirá ao Instituto das Terras Devolutas orientação tendente a harmonizar as peculiaridades regionais, como os altos interesses do desbravamento, através de colonização racional, visando erradicar os males do minifúndio e do latifúndio. Ou seja, é o INCRA responsável por gerir toda essa situação. Então, é o INCRA que vai trabalhar de forma como diz aqui no próprio parágrafo, harmonização de peculiaridades. Por exemplo, tem uma área que é uma terra devoluta, por exemplo, uma área que vai ser feita uma reforma agrária nela, vai ser uma divisória. Então, quem nesse papel é o INCRA para estar organizando isso de forma correta, de forma mais justa possível, né? Em casos principalmente de áreas de invasão, de acampamento, principalmente de MSP, esse tipo de coisa. Então, ele é responsável também por essa harmonização e essa gestão, principalmente. O artigo 12º fala: a propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma função social e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo previsto na Constituição Federal e caracterizado nesta lei. Ou seja, esse artigo, apesar de ser um artigo bem curto, ele traz a seguinte situação, que a propriedade privada ela deve ter uma função social, né? Ter uma função social em que sentido? Gerar renda, servir ali para moradia e também para geração de renda de quem quer que esteja ali. Então, por isso, até um argumento de muitos líderes de movimentos sociais nesse sentido, principalmente rurais, que é a questão de grandes latifúndios, ou seja, grandes faixas de terra que não estão sendo ocupadas da forma que deveriam, então não estão gerando aquilo que era para gerar em renda, em emprego, esse tipo de situação. Então, esse artigo ele vem falar exatamente isso. A propriedade privada ela tem uma função social a respeitar, tem uma função social a cumprir, né? E nessa função social, ele tem que gerar renda, ele tem que produzir alguma coisa para que seja realmente considerado daquela pessoa. Ou, caso não cumpra esse papel, ela vai acabar sendo desmembrada, vai acabar sendo devolvida ao Estado, ao governo, para que faça uma reforma agrária e faça uma divisão, para que outras pessoas também possam partilhar ali daquele imóvel. E o artigo 13º fala: o poder público promoverá a gradativa extinção das formas de ocupação e de exploração da terra, que contrariem sua função social. Então, isso aqui é mais endossando o que foi falado no artigo 12º, que também tem como função dizer que o poder público ele é responsável por minimizar e, ao mesmo tempo, eliminar esses problemas de ocupação, exploração de terra, que contrariem, no caso, a sua função social, e, ao mesmo tempo, promover uma reforma agrária para que esses movimentos sociais também, essas pessoas de ocupações, eles possam também ser atendidos através de uma correta reforma agrária, tudo nesse sentido. O artigo 14º, o poder público facilitará e prestigiará a criação e expansão de associações de pessoas físicas e jurídicas que tenham por finalidade o racional desenvolvimento extrativo agrícola, pecuário ou agroindustrial, e promoverá a ampliação do sistema cooperativo, bem como outras modalidades associativas e societárias.
que objetivem a democratização do capital. Então, isso aqui, de uma forma bem simples, nada mais é que o governo, através desse artigo, ele deve fomentar, ele deve, como falo aqui, prestigiar e facilitar ações de associativismo, cooperativismo, ações onde buscam pessoas, onde várias pessoas físicas buscam ali agregar ali o seu imóvel ou uma área específica para produzir renda, produzir rentabilidade naquela propriedade. Então, o governo tem por objetivo facilitar, a obrigação do governo é facilitar e prestigiar essas associações. Tanto é que a gente vê muitos fomentos, principalmente de associações, o mais comum que a gente vê doação de tratores, implementos, para que haja um bom desenvolvimento de uma área específica, uma região específica. E também fala aqui sobre a questão do extrativismo. Então, é função do governo também facilitar essas associações de extrativismo, principalmente em áreas de reserva, de parques, onde é permitido essa extração, né, de forma organizada, de forma também sustentável. Então, é missão do governo também auxiliar tudo que há né, o que compreende esse meio de extrativismo, de cooperativismo e tudo aí, tudo que permeia essa situação. O parágrafo 1º fala, para a implementação dos objetivos referidos neste artigo, os agricultores e trabalhadores rurais poderão constituir entidades societárias por cotas, em forma consorcial ou condominial. Então, neste parágrafo, ele vem dizer de forma bem clara, vem deixar de forma bem clara, que esses produtores, quando eles se reúnem, quando eles se juntam, vamos dizer assim, eles podem constituir uma entidade. Então, por exemplo, grandes cooperativas que hoje são do meio do agronegócio, principalmente, elas são formadas por pessoas físicas, por produtores que se unem para poder trabalharem, né? Para poder trabalharem, agregar produto, agregar valor ao seu produto, ao mesmo tempo também ter um mercado e um produto em quantidade e um mercado forte. Dá só um exemplo aqui para a gente elucidar um pouco isso aí, poder tornar mais claro, né? Aquela açúcar doce dia, né? Que é comum a gente ver nos mercados. Ela é uma cooperativa, que eu não lembro agora o nome, mas é uma cooperativa de produtores de cana, do Mato Grosso ali. E temos vários outros exemplos, mas esse é só para a gente ficar mais claro o que significa esse parágrafo inteiro, né? Mas, então, essas cooperativas, essas pessoas, elas podem se reunir e aí entra que a questão de societárias por cota, ou seja, cada produtor ele tem uma cota, que nada mais é do que uma porcentagem ali do valor daquela empresa. Então, ele acaba tendo essas adesões, formam-se essas associações e elas são fortalecidas, geridas por um conselho deliberativo ali também. O parágrafo 2º, os atos constitutivos dessas sociedades deverão ser arquivados na junta comercial, quando elas praticarem atos de comércio e no cartório de registro de pessoas jurídicas, quando não envolverem essa atividade. Então, ou seja, quando essas cooperativas, novamente trazer o exemplo aqui do açúcar doce dia lá na cooperativa, ela está vinculada a uma junta comercial porque ela produz, né, um produto, no caso ali o açúcar é um dos produtos, e ela deve estar matriculada, cadastrada na junta comercial do município, que no caso lá é Campo Novo. Então, ela deve estar vinculada a essa junta comercial, porque ela nada mais é que uma empresa ali que desenvolve um produto, que vende um produto, comercializa determinado produto. Então, ela está nessa junta comercial. E o artigo 15º, a implantação da reforma agrária em terras particulares será feita em caráter prioritário, quando se trata de zonas críticas ou de tensão social. Ou seja, esse artigo, ele trabalha em que sentido? O que ele vem nos dizer? Que a implantação de uma reforma agrária, ela tem como é que eu posso dizer assim, o caráter prioritário dela, ela precisa, não, até que no caso vai acabar sendo o próprio INCRA, que vai fazer essa gestão de uma reforma agrária, de áreas onde há ocupação por movimentos sociais, como eu já falei, e também com áreas onde há onde há conflitos, principalmente. Então, essa reforma agrária ela deve buscar, tipo assim, evitar o mínimo de tensão possível, em resumo, a situação assim. Então, ela tem o objetivo ali, a reforma agrária, de evitar esses conflitos e fazer uma divisão da forma mais justa, mais igualitária, de forma que possa, novamente voltando lá no artigo 12º, né, de que aquele imóvel, aquela região, aquela área,
ela possa cumprir o seu papel social. Então, a implantação dessa reforma agrária, ela tem que visar também essa questão de cumprimento de função social. Em relação ao nossa apresentação, é basicamente isso que a gente tinha para passar para vocês. Benai, se quiser complementar alguma coisa também, fica à vontade. E eu acho que é mais ou menos isso. Alguma coisa a complementar, Benai? Não, só isso mesmo. Então, é basicamente isso que a gente tem aí a complementar. E qualquer coisa nas discussões lá do fórum, a gente vai também discutindo um pouco mais, esclarecendo qualquer dúvida que possa haver ali. Logicamente, também, as considerações do professor e também os comentários da turma também são bem-vindos. Beleza? É isso. Obrigado pela atenção de todos.